Deus agiu, jovem livre de extrasístole, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa, o clima era de preocupação. Eu estava sentado na sala tentando ler a Bíblia, quando senti aquele incômodo no peito novamente. Não era dor, mas uma sensação estranha, como se o coração desse um pequeno salto, como se pulasse uma batida. Pensei, deve ser ansiedade, só isso. Mas nos dias seguintes, aquele sintoma não passou. Pelo contrário, foi piorando. Começou com 1 ou 2 batidas fora do ritmo por dia. Depois passaram a ser várias em 1 hora. Às vezes eu estava quietinho, sentado no culto, e de repente, o coração parecia dar um tranco. Outras vezes, era como se ele acelerasse por um segundo e depois voltasse ao normal. Eu não sabia o que era, mas sentia que algo não estava certo. A cada dia, a frequência daqueles saltos aumentava e com eles veio o medo. Fui ao médico que me pediu um eletrocardiograma. O resultado mostrou algo chamado extrasístole. O médico explicou que eram batidas extras do coração, fora do ritmo normal. Ele disse que em muitos casos não era grave, mas que precisava ser acompanhado. No entanto, para mim, não era só um diagnóstico médico. Era uma luta que eu não entendia, uma prova que Deus estava permitindo em minha vida. As semanas passaram, e as extrasístoles aumentaram. Não eram mais só alguns trancos por dia. Agora eram dezenas. Às vezes eu estava orando, e de repente, o coração dava aquele pulo. Outras vezes, eu acordava à noite com a sensação de que ele estava disparado. O pior era que quanto mais eu pensava nisso, mais parecia que as batidas descompassadas vinham com força. O medo começou a tomar conta de mim. Será que isso vai piorar? Será que um dia o meu coração vai parar? Eu era jovem, tinha apenas 24 anos, e nunca tinha tido problemas de saúde. Sempre fui ativo, trabalhava, ia aos cultos, ajudava na obra do Senhor. Por que agora isso? Por que Deus permitia que eu sentisse aquele incômodo constante, aquela incerteza a cada batida do meu coração? As noites eram as piores. Deitado na cama, no silêncio, eu ouvia cada batida, cada pulo fora de hora. E as lágrimas vinham. Eu orava, Senhor, por que isso? O que o Senhor quer me ensinar? Um dia, depois de um culto, fui conversar com um irmão mais velho, homem de muita fé. Contei a ele sobre as extrasístoles, sobre o medo, sobre as noites em claro. Ele me olhou com serenidade e disse, meu irmão, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece até os cabelos da nossa cabeça. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Não é para nos fazer mal, mas para nos aproximar dele. Confie nele. Aquelas palavras me confortaram, mas a luta ainda estava lá. Decidi que iria jejuar e orar com mais fervor. Não era só pela cura, mas pela paz. Porque mesmo que as extrasístoles não fossem perigosas, elas me tiravam a tranquilidade. Eu não conseguia mais me concentrar nas pregações, não conseguia trabalhar sem pensar no coração. Era como se aquele problema pequeno, mas constante, estivesse roubando a minha alegria. Numa manhã de domingo, antes do culto, eu estava no meu quarto, de joelhos, chorando diante de Deus. Disse a Ele, Senhor, eu não aguento mais. Não é a dor física, é o medo, é a incerteza. Eu quero servir ao Senhor com alegria, mas isso está me impedindo. Se for da tua vontade, tira isso de mim. Mas se não for, dá-me forças para suportar. E ali, naquele momento, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se uma mão invisível tocasse o meu coração e dissesse, confie, eu estou aqui. Nos dias seguintes, continuei orando, mas agora com mais fé. Os irmãos da congregação também oravam por mim. Em cada culto, alguém se aproximava e dizia, estamos orando por você. Deus vai te livrar. Aquilo me fortalecia. Porém, as extrasístoles não paravam. Às vezes eu pensava, será que Deus não está ouvindo? Mas logo lembrava das palavras de Jesus, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Até que numa sexta-feira, depois de mais um dia difícil, eu resolvi fazer algo diferente. Em vez de só pedir a cura, eu ia agradecer a Deus por tudo que Ele já tinha feito. Então, de joelhos, comecei a louvar, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por me sustentar. Obrigado por me dar forças para enfrentar esta prova. Mesmo que as extrasístoles continuem, eu sei que o Senhor é bom. E enquanto eu orava, algo aconteceu. De repente, senti como se um peso saísse do meu peito. Não foi uma cura instantânea, não houve um milagre visível. Mas desde aquele momento as extrasístoles começaram a diminuir. No dia seguinte, eram menos. No outro, ainda menos. Uma semana depois, quase não sentia mais nada. E em poucas semanas, elas haviam desaparecido completamente. Fui ao médico novamente. Ele fez novos exames e, surpreso, disse, seu coração está normal. Não há mais sinais de extrasístoles.
Eu sorri porque sabia que não era o médico, não eram os remédios, que aliás, eu nem cheguei a tomar direito. Era Deus. Ele havia ouvido as minhas orações, as orações dos irmãos, e agira no tempo certo. Hoje, quando lembro daquele tempo, não sinto raiva nem tristeza. Sinto gratidão. Porque Deus não só me curou, mas me ensinou a confiar nele de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Aprendi que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está no controle. Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio a eles. Às vezes ainda sinto um pequeno incômodo no peito, como um lembrete daqueles dias difíceis. Mas agora, em vez de medo, sinto paz. Porque sei que se Deus me livrou uma vez, Ele pode fazer de novo. E mais do que a cura física, Ele me deu algo muito maior. A certeza de que não importa o que venha, Ele nunca me abandonará. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Deus ouve. Deus age. Às vezes, não do jeito que esperamos, nem no tempo que queremos, mas Ele age. E no final, veremos que tudo foi para o nosso bem. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelo que fez e pelo que ainda há de fazer. Amém. Quando voltei para a igreja depois daqueles exames que confirmaram a cura, não consegui segurar as lágrimas ao dar o testemunho diante dos irmãos. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de uma alegria que transbordava, daquele tipo que só vem quando a gente sente o peso da mão de Deus sobre a própria vida. Muitos irmãos se aproximaram depois, alguns com os olhos também cheios d'água, outros só balançando a cabeça em silêncio, como quem diz, glória a Deus, sem precisar falar. Um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas provas, segurou meu ombro e disse com voz firme, filho, você aprendeu uma coisa que muitos só aprendem depois de anos. Deus não tira a prova, mas Ele entra dentro dela com a gente. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Nos cultos seguintes, sempre que o assunto era a fidelidade de Deus, meu coração ardia por dentro. Não era mais só uma história que eu ouvia dos outros, agora era a minha história. Quando o irmão pregava sobre o salmo que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Eu sentia como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para mim naquele momento. Às vezes, durante os hinos, eu fechava os olhos e lembrava das noites em que, sozinho no quarto, eu chorava pedindo a Deus que não me deixasse. E agora ali estava eu de pé, cantando com os irmãos, com um coração que batia no ritmo certo, como se nunca tivesse falhado. Uma irmã da congregação, que sempre foi muito atenta às necessidades dos outros, me chamou certo dia e disse, eu também passei por uma prova assim, há muitos anos. Deus me curou, mas o que Ele mais queria era que eu aprendesse a depender só dele. Você vai ver que depois dessa vitória, outras virão, porque Deus está te preparando. Ela não sabia, mas aquelas palavras foram como um bálsamo. Às vezes a gente acha que a prova é só para nos abater, mas Deus a usa para nos fortalecer, para nos tirar das nossas próprias forças e nos ensinar a descansar nele. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois da cura, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como Deus respondia até nas pequenas coisas, um irmão que ligava justo na hora em que eu estava desanimado, uma palavra na pregação que parecia dirigida só a mim, uma paz inexplicável no meio da correria do dia a dia. Uma vez, depois de um dia muito cansativo no trabalho, cheguei em casa esgotado com uma dor de cabeça forte. Resolvi orar antes de tomar qualquer remédio. Senhor, o Senhor sabe que preciso descansar, mas também preciso estar bem para trabalhar amanhã. Se for da tua vontade, tira esta dor. Não eram nem 10 minutos e a dor tinha sumido. Coisas assim que podem até parecer pequenas, mas que mostram como Deus se importa até com os detalhes da nossa vida. Também comecei a perceber como a prova tinha mudado o meu jeito de orar. Antes eu orava mais por obrigação, repetindo palavras sem muito sentimento. Mas depois daqueles dias difíceis, minhas orações ficaram diferentes. Agora eu falava com Deus como quem fala com um pai que está bem perto, que ouve cada suspiro, cada medo, cada alegria. Não eram mais orações longas e cheias de palavras bonitas, eram conversas simples, às vezes até em silêncio, mas cheias de fé. Uma noite, enquanto orava, senti uma paz tão grande que não conseguia nem falar. Fiquei ali de joelhos, só sentindo a presença de Deus, como se Ele estivesse dizendo, filho, eu estou aqui. Não precisa ter medo. E as extrasístoles? Bem, como eu já disse, às vezes ainda sinto um leve incômodo, como um eco daqueles dias. Mas agora é diferente. Antes, qualquer coisa no peito me fazia pensar no pior. Hoje, quando sinto algo, só fecho os olhos e digo, Senhor, Tu já me livraste uma vez. Se precisar, livra de novo. Mas se não for assim, dá-me forças para confiar em Ti. E sabe,
Essa confiança não é algo que a gente aprende da noite para o dia. É como uma planta que vai crescendo aos poucos, regada pelas águas das provas e do cuidado de Deus. Uma coisa que também mudou foi o meu jeito de ver os outros que estão passando por lutas. Antes eu até orava por eles, mas não entendia direito o que estavam sentindo. Agora, quando vejo um irmão ou uma irmã com o rosto marcado pela preocupação, eu sei o que é estar naquele lugar. E isso me faz orar com mais fervor, com mais compaixão. Uma vez, uma irmã da igreja me contou que o marido estava com um problema sério de saúde. Eu não sabia o que dizer, então só segurei a mão dela e disse: Irmã, eu também passei por uma prova assim. Deus me livrou. Ele vai livrar o irmão também no tempo dele. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: Obrigado, irmão. Às vezes a gente só precisa ouvir que alguém entende. Aquilo me fez perceber como Deus usa até as nossas provas para abençoar outros. E as bênçãos não pararam por aí. Pouco tempo depois da minha cura, minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, mas que também tinha suas preocupações, começou a notar uma mudança em mim. Um dia, ela me chamou e disse: Filho, você mudou. Não é só porque está curado, é porque você aprendeu a confiar mais em Deus. Isso me dá muita alegria. Eu sorri porque era verdade. Minha mãe sempre orou por mim, mesmo nos dias em que eu não tinha forças para orar por mim mesmo. E Deus, em sua bondade, não só me atendeu, mas também deu essa alegria a ela. Também comecei a valorizar mais os momentos de comunhão com os irmãos. Antes eu ia à igreja, participava, mas às vezes achava que poderia faltar um culto ou outro sem problema. Depois da prova, passei a entender que a igreja não é só um lugar onde a gente vai, é uma família que Deus nos deu para nos sustentar. Quantas vezes nos dias mais difíceis, foram os irmãos que me ligaram, que oraram por mim, que me deram uma palavra de ânimo. Uma irmã mais idosa que já não podia sair muito de casa, mandava bilhetinhos pelas outras irmãs, dizendo que estava orando por mim. Isso me ensinou que na congregação, ninguém está sozinho. Mesmo que a gente não veja, sempre tem alguém intercedendo por nós. E falando em intercessão, uma coisa que Deus me ensinou nesse tempo foi o poder da oração dos outros. Eu sempre soube que a oração é importante, mas agora eu sinto o peso dela. Quantas vezes nos dias em que eu estava mais fraco, eram as orações dos irmãos que me sustentavam. Uma vez, um irmão me contou que na noite em que eu tinha ido ao médico pela primeira vez e saí tão abalado, ele teve um sonho. Sonhou que estava em um lugar escuro, mas que uma luz forte vinha do céu e iluminava um caminho. No sonho, ele ouviu uma voz dizer: Ele vai passar por aqui, mas não vai ficar. Quando ele me contou isso, fiquei sem palavras. Deus estava mostrando a ele, antes mesmo de eu saber, que ele já tinha um plano. Isso só aumentou minha fé. Também aprendi que Deus não só cura, como também nos dá forças para suportar. Às vezes a gente acha que a vitória é só quando o problema some, mas muitas vezes a vitória é continuar firme mesmo quando a prova persiste. Conheço irmãos que lutam com doenças há anos, mas que nunca deixaram de louvar a Deus. Eles me ensinaram que a verdadeira cura não é só do corpo, é da alma. É saber que mesmo quando a dor não passa, Deus está conosco, e isso já é suficiente. E assim, dia após dia, Deus foi me mostrando que a minha história não era só sobre uma cura física, mas sobre um coração que aprendeu a descansar nele. Às vezes, quando estou sozinho, lembro daqueles dias difíceis e penso: se Deus fez isso por mim, o que Ele não pode fazer? E isso me enche de uma esperança que não vem de mim, mas dele. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade daquele que prometeu nunca nos deixar. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, não fico só dizendo vai passar, mas compartilho o que Deus fez por mim, para que essa pessoa também possa ter fé. Porque a fé não nasce do nada, ela nasce quando a gente vê Deus agindo. E Ele age, irmãos. Ele age nas grandes coisas e nas pequenas, nas curas milagrosas e nas forças que Ele dá para seguirmos em frente, nas respostas rápidas e nas que demoram, mas que quando chegam, a gente entende que valeu a espera. Por isso, quando dou este testemunho, não é só para contar uma história de cura, mas para dizer: Deus é fiel. Ele não muda. O que Ele fez por mim pode fazer por você. O que Ele fez ontem pode fazer hoje. Não importa quão grande seja a sua prova, quão profundo seja o seu medo, quão longa seja a sua espera, Deus está no controle. E um dia, quando olharmos para trás, veremos que tudo aquilo que pensamos que ia nos destruir, na verdade, nos aproximou mais dele. Que este testemunho seja como uma semente plantada no coração daqueles que estão passando por lutas. Que ela cresça, que ela dê frutos e que no final todos possamos dizer, com lágrimas de gratidão: Deus agiu, e Ele age ainda. Que a nossa vida seja um cântico de louvor, não só pelas bênçãos recebidas,
mas pela certeza de que não importa o que venha, nós não estamos sozinhos. A Ele que é fiel, que é poderoso, que é misericordioso, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando penso naqueles dias de angústia, lembro-me de como o Senhor usou até os detalhes mais simples para me mostrar que Ele estava ali mesmo quando eu não sentia. Não foi só a cura do coração que me marcou, mas também as pequenas provas de amor que Ele deixou pelo caminho. Como aquele irmão que, sem saber da minha luta, chegou perto de mim após um culto e disse: "Irmão, hoje o Senhor me colocou no coração orar por você. Não sei porquê, mas sinto que você precisa de força." Naquele momento eu não contei nada, apenas agradeci e pedi que ele orasse. Mas depois, quando o médico me deu o diagnóstico, entendi, Deus já estava preparando o caminho. E assim foi em muitas outras coisas. As orações dos irmãos, as palavras certas na hora certa, até mesmo um salmo lido no culto que parecia escrito só para mim. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", dizia o irmão na leitura. E eu, com o coração apertado, pensava: será, Senhor? Porque agora me falta saúde, me falta paz, me falta até forças para levantar da cama. Mas o Espírito Santo, que conhece nossas fraquezas, me fez entender que a falta não era de Deus, mas da minha própria visão. Ele nunca me deixou faltar o que eu realmente precisava, a sua presença. Havia noites em que o medo apertava tanto que eu não conseguia nem orar, só conseguia chorar. Mas mesmo nessas horas o Senhor não me deixava sozinho. Minha mãe, uma serva fiel, se ajoelhava ao meu lado e orava por mim com uma fé que eu não tinha. "Senhor, o meu filho é teu. Tu o conheces desde o ventre. Não olhes para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Sará-o não por nós, mas pelo teu santo nome." E eu, ouvindo aquelas palavras, sentia uma paz que não vinha de mim, mas do alto. Era como se o próprio Deus estivesse ali segredando no meu ouvido: "Confia, eu estou contigo." E os irmãos? Ah, os irmãos! Como é bom fazer parte de um corpo onde todos sofrem e se alegram juntos. Não eram só palavras de ânimo, eram ações. Irmãos que vinham me visitar, que traziam um versículo escrito à mão, que jejuavam por mim sem que eu soubesse. Uma irmã mais idosa que mal podia andar me disse: "Filho, eu não tenho forças para vir te ver todo dia, mas toda manhã, quando acordo, o primeiro nome que eu levo ao Senhor é o seu." Isso me quebrava. Como pode um coração tão pequeno como o meu ser lembrado por Deus através de tantos servos fiéis? E as provas não pararam por aí. Mesmo após a cura vieram os medos: e se voltar? E se for permanente? E se eu não aguentar? Mas o Senhor, na sua bondade, me ensinou a viver um dia de cada vez. "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã", diz a palavra. E foi assim que aprendi: a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo com medo, podemos confiar em aquele que tudo sabe. Lembro-me de um domingo, pouco depois de receber a notícia da cura. Estava no culto, e o irmão que presidia leu: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios." Aquela palavra foi como um soco no peito. Quantas vezes eu havia esquecido? Quantas vezes, na correria do dia a dia, deixei de agradecer pelas pequenas coisas? A respiração que Deus me deu naquela manhã, o pão na mesa, a família unida, a igreja aberta para me receber. Tudo era graça, tudo era misericórdia. E então, como se o Senhor quisesse selar aquela lição, aconteceu algo que nunca esquecerei. Uma irmã jovem que havia perdido o marido há pouco tempo, se levantou para dar um testemunho. Com voz trêmula, ela disse: "Irmãos, eu não entendo porque o Senhor permitiu que meu marido partisse tão cedo. Mas uma coisa eu sei: Deus não me abandonou. Nas noites em que eu chorava até não ter mais lágrimas, Ele me sustentava. Nas manhãs em que eu não tinha forças para levantar, Ele me carregava. E hoje, mesmo com a dor, eu posso dizer: o Senhor é bom." Aquilo me abalou. Se ela, em meio a uma prova tão grande, podia louvar, quem era eu para murmurar? Desde então, toda vez que sinto o coração acelerar, seja pelo cansaço, pela emoção ou por qualquer outra coisa, eu paro e agradeço. Porque aquele batimento que já foi motivo de tanto medo, hoje é um lembrete: Deus está no controle. Ele conhece cada fibra do meu corpo, cada pensamento da minha mente, cada lágrima que já rolei. E se Ele cuida dos pássaros do céu, que não semeiam nem colhem, quanto mais de mim, que sou seu filho? Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova de saúde, não fico só dizendo Deus vai curar, mas compartilho como Ele me ensinou a confiar. Porque a cura nem sempre vem do jeito que a gente quer, nem sempre no tempo que a gente espera. Mas a graça de Deus? Essa nunca falta. Às vezes a vitória não é a ausência da doença, mas a presença dele no meio dela. E assim, irmãos, sigo aprendendo. Aprendendo que a fé não é um sentimento, mas uma escolha.
Que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com aquele que nos ouve. Que a igreja não é um lugar, mas um corpo vivo, onde cada membro sofre e se alegra com o outro. E que no final de tudo, quando olharmos para trás, veremos que cada lágrima, cada noite em claro, cada até quando, Senhor, teve um propósito, nos aproximar mais de aquele que nos amou primeiro. Por isso, hoje não só dou testemunho da cura, mas da fidelidade. Porque Deus não só sarou meu coração, como sarou minha alma. Não só tirou a extrasístole, como tirou o medo. Não só me deu saúde, como me deu uma família na fé que nunca me deixou cair. E se Ele fez isso por mim, que sou tão pequeno, imagine o que pode fazer por você, que está lendo estas palavras e precisa de um milagre. Talvez você esteja pensando, mas o meu caso é diferente. Minha prova é maior, minha dor é mais funda. E eu te digo, sim, pode ser. Mas o Deus que eu sirvo não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho. E se ele fez tudo isso, não pode fazer menos por você hoje. Então, irmão, irmã, não desanime. Não olhe para o tamanho da montanha, mas para o tamanho do teu Deus. Não conte as tuas lágrimas, mas lembre-se das promessas de aquele que as enxuga. E se hoje a tua fé está fraca, peça a Ele que a fortaleça. Porque a fé não é uma força que tiramos de nós mesmos, mas um dom que vem dele. E quando a vitória chegar, seja ela a cura, a paz ou a força para suportar, não se esqueça de uma coisa: volte e conte aos outros. Porque o mundo está cheio de pessoas que precisam ouvir que Deus ainda age, que Ele ainda sara, que Ele ainda salva, que Ele ainda transforma a dor em louvor. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas uma semente de esperança no teu coração. E que um dia você também possa olhar para trás e dizer, com a mesma certeza que tenho hoje: Deus agiu. E Ele age ainda. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. E que, independentemente do que vier, possamos todos dizer, com fé inabalável: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. E só a Deus toda a glória.